Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal das Edições Cristo Rei. Meu nome é Guilherme Ferreira, eu sou o responsável pela editora, fundador e mantenho junto com a minha esposa esta iniciativa desde 2011. Se é a sua primeira vez assistindo a um vídeo aqui do canal, a proposta desses vídeos semanais é comentar algum tema relacionado a alguma das nossas obras. Então já há outros vídeos publicados nas semanas anteriores. Se você tiver interesse, acesse aqui o canal e assista aos outros vídeos. Também peço que você compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e eu sempre deixo aqui na descrição o link da nossa livraria, livrariacristorei.com, onde você pode comprar as nossas obras, sempre com algum desconto, para apoiar o nosso trabalho. E além das nossas obras, também vendemos livros de outras editoras e diversas outras áreas também. Nossa editora tem um recorte focado na fé católica, em temas conexos, mas também lá na livrariacristorei.com você pode encontrar obras de outros assuntos, literatura, filosofia, história e assim por diante. Eu queria comentar hoje o tema das grandes ideologias do século XIX e XX. E por ideologia eu já deixo claro aqui que eu entendo o seguinte: não simplesmente um conjunto de ideias, mas um conjunto de ideias que tenta partir da realidade, recortando algum aspecto, muitas vezes verdadeiro, da realidade, mas que distorce esse aspecto e procura ter uma visão englobante do mundo real e, sobretudo, tentando transformá-lo. E muitas vezes acabando por limitar a compreensão do próprio mundo real. Então, as quatro ideologias do século XX e a posição da Igreja Católica do século XIX e XX e a posição da Igreja Católica em relação a essas ideologias. Então a gente espera mostrar aqui, de forma bem introdutória, até o final do vídeo, que a Igreja Católica, por ter uma visão abrangente, global do ser humano, ela consegue perceber o problema dessas ideologias, perceber o que elas têm eventualmente de positivo, de verdadeiro, e mostrar por que elas são erradas, né? Então, o primeiro ponto é a dignidade da pessoa humana. Essas ideologias, elas, em algum momento, elas vão negar algum aspecto da dignidade da pessoa humana ou negar a dignidade por inteiro do ser humano. E o fundamento dessa dignidade é o fato de o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e possuindo, assim, portanto, uma alma espiritual, imortal, uma vontade e uma inteligência e também uma liberdade. Isto é o fundamento da dignidade do ser humano. Se a gente olhar para o marxismo, por exemplo, como ele tem um viés materialista, ele tem um recorte materialista da realidade, ou seja, ele só reconhece a existência da matéria, ele necessariamente vai negar a existência de uma alma imortal espiritual do ser humano. O ser humano é só matéria. Então a dignidade do ser humano já está drasticamente diminuída aqui. Porque se eu não vejo o outro como alguém que tem uma alma imortal, que tem também, portanto, uma vida eterna, eventualmente eu posso descartar essa pessoa. Se ela é só um agregado de átomos, em última instância, por que eu tenho que respeitar os direitos fundamentais dessa pessoa, né? Se eu tenho mais poder do que ela? Então aqui está o ponto de partida. À medida que cada uma dessas ideologias nega algum aspecto da dignidade da pessoa humana, em última instância o seu fundamento, ela vai se distanciar cada vez mais daquilo que a Igreja ensina sobre o ser humano. Então a primeira ideologia que a gente vai ver aqui é o liberalismo. Estou aqui com a Ordem Natural, do Carlos Alberto Saccheri, ou Saccheri, como você quiser, filósofo argentino que foi assassinado por ódio à fé, a mando de organizações ligadas ao clero revolucionário e progressista na Argentina, nos anos 70. Ele estava saindo da missa, estava com a família no carro, os filhos pequenos, a esposa, e foi baleado.
O Carlos Saccheri era um filósofo estudioso de São Tomás de Aquino, foi professor e também atuou ali no contexto da política argentina daquela época e justamente a sua atuação de denúncia dos problemas da infiltração do clero progressista e revolucionário da igreja, essas denúncias é que levaram ao seu assassinato. Então era um homem brilhante, um mártir, assim esperamos, né? Esperamos que o processo de beatificação e de canonização dele avance, mas foi um grande homem e uma inteligência ímpar. Ele diz aqui em A Ordem Natural, que faz parte do nosso combo O Mínimo para Não Ser um Católico Medíocre, é um livro sobre doutrina social da Igreja. Ele diz o seguinte: a Igreja repeliu o liberalismo em numerosos documentos, condenando formalmente suas teses mais graves. Pio IX condenou 80 proposições ou teses heréticas em sua encíclica Quanta Cura, com sílabos em anexo. A atitude da Igreja diante dos erros do liberalismo foi constante e reiterada em incontáveis textos do magistério, desde a carta Quod Aliquantum, de 10 de maio de 1791, de Pio VI, até a recente carta de Paulo VI ao cardeal Roy. A coerência doutrinal dos documentos pontifícios é invariável no decurso desses 2 séculos. Quais são os motivos dessa severidade? Uma consideração atenta dos principais aspectos da doutrina liberal nos permitirá compreender as razões do infatigável combate que a Igreja moveu contra o liberalismo. Então, o problema do liberalismo o seu problema do individualismo, a ênfase no individual, o nominalismo, com a sua negação da universalidade do conhecimento, o racionalismo, o iluminismo e a concepção do homem como absolutamente autônomo quanto à ordem moral. E aqui está o coração do negócio. Se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ele não é plenamente autônomo no campo moral. Não é. Existe uma moral que, em última instância, vem de Deus e ao qual o homem deve se submeter. O liberalismo, ele nega isso e defende que o homem é absolutamente autônomo em relação à moralidade. Daí, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver as graves consequências dessa proposição. Né? Ainda tem um outro aspecto, que é em relação ao ponto de vista filosófico. O liberalismo considera a liberdade como a essência mesma da pessoa. E ele é considerado também como naturalmente bom e justo. Para a Igreja, nós sabemos que o homem teve uma queda original, né, que ele foi criado bom, mas no estado em que se encontra hoje, ele tem uma tendência para fazer o mal, que é a concupiscência decorrente do pecado original. E daí há outros desdobramentos. Né? Passemos aqui, portanto, ao capitalismo. Né? Distinções prévias. Em matéria tão controvertida, confusões e equívocos costumam insinuar-se com frequência no que diz respeito aos conceitos básicos. Isso ocorre constantemente quando se trata do capitalismo. Convém recordar que, em sentido estrito, capital não é mero sinônimo de dinheiro. A ciência econômica define capital como um bem destinado à produção de outros bens econômicos. Por exemplo, é capital todo o maquinário utilizado na indústria para a produção de diversos artigos, tecidos, automóveis, móveis, etc. O bem de capital contrapõe-se ao bem de consumo, isto é, aos bens destinados diretamente a satisfazer as necessidades primárias do homem. O dinheiro, nesse contexto, só é capital pelo fato de implicar a possibilidade de adquirir bens de capital. O maior equívoco reside no conceito de capitalismo. No sentido corrente, capitalismo designa a atual economia. Ao se constatarem muitos abusos que ocorrem na vida diária, essas injustiças são imputadas ao capitalismo e, consequentemente, concluem alguns que o capitalismo é em si um sistema injusto, opressor, desumano. Há nisso uma parte de verdade, mas também uma profunda confusão, pois se ignora que, por capitalismo, podem ser entendidas 2 coisas muito diferentes. Em sentido estrito, denomina-se economia capitalista a economia na qual
os que contribuem com os meios de produção e os que contribuem com o seu trabalho para a realização comum da atividade econômica são geralmente pessoas distintas. Mas há também, e aí a gente tem o regime dos assalariados, né, com base nessa definição. Mas há também outro sentido, muito difundido, com o qual se designa um processo histórico determinado que deveria chamar-se capitalismo liberal. Podemos caracterizá-lo com as palavras de Paulo VI. Desgraçadamente, porém, sobre essas novas condições da sociedade, foi construído um sistema que considera o lucro como motor essencial do progresso econômico, a concorrência como lei suprema da economia, a propriedade privada dos meios de produção como direito absoluto, sem limites nem obrigações sociais correspondentes. E aqui não é só Paulo VI, Pio XI, Santo Tomás de Aquino, Leão XIII, todos eles veem graves problemas que se desdobrando do capitalismo liberal, porque ele tira a moralidade das relações econômicas. Essa ideia de que as relações econômicas são sempre regidas por uma mão invisível, uma lei invisível, ela faz com que ninguém seja responsável, em última instância, por nenhum absurdo imoral decorrente de eventuais relações econômicas que possam, por exemplo, sei lá, comercialização, tráfico de órgãos humanos e assim por diante, né? Existem leis que proíbem práticas escancaradamente abusivas no Brasil, por exemplo, como essa que eu citei aqui, mas se a degradação da moral seguir o seu curso, em algum momento isso vai deixar de ser proibido, né? Porque alguém vai simplesmente tirar a conclusão de que, olha, se não existe moral objetiva, por que a gente tem que proibir esse tipo de prática, né? E também uma outra coisa que colide com a doutrina social da igreja no capitalismo é essa noção de o lucro pelo lucro, né? Sempre visar o lucro sempre como finalidade das relações econômicas. Não há problema para a igreja em obter lucro. O problema é que ele não pode ser sempre a regra. Por exemplo, se eu estou num local em que acontece uma tragédia, ali uma inundação, uma enchente, e eu sou dono de uma distribuidora de bebidas que vende ali, tem água mineral engarrafada, né, aqueles galões, por exemplo, existe um imperativo moral diante de uma situação dessa de não aumentar o preço. É claro que a procura vai aumentar, porque o número de pessoas querendo água potável vai aumentar. Mas dada a circunstância concreta, ou seja, o número de pessoas precisando de água para beber porque o abastecimento foi cortado, é imoral aumentar o preço. Imoral. E isso que muitas pessoas não entendem. Sigo aqui com o comunismo, né? Eu já pincelei aqui um pouco o problema de o comunismo estar em choque frontal com a doutrina da igreja, mas vamos ver aqui o que diz o nosso Carlos Saccheri, né? A doutrina comunista não é outra coisa senão um materialismo dialético histórico formulado por Karl Marx e Engels. Tal doutrina se resume em 3 ideias essenciais: dialética, alienação e trabalho. O materialismo dialético constitui a cosmovisão marxista. Afirma que a realidade toda é somente matéria. Essa matéria é eterna, infinita, automotriz, ou seja, move-se a si mesma de maneira dialética, quer dizer, passando de um extremo a outro, da afirmação à negação, do ser ao não ser, do inanimado ao vivente, do irracional ao racional. Por esse postulado, totalmente incoerente até aos olhos de comunistas militantes como Henri Lefebvre, Marx pretendeu justificar o clássico escolho do materialismo. Como da matéria surge a vida e da vida sensível o ser humano? Pelo mesmo mecanismo evolutivo dialético, a sociedade humana estaria destinada, por meio de um permanente conflito de forças, a um estágio final, verdadeiro paraíso terrestre. Então aqui a gente já vê o problema, né? O comunismo nega a existência de Deus e enxerga toda e qualquer relação humana como como estando ambientada em algum tipo de disputa, chamada luta de classes. Não dá para aceitar isso, né? Então, se algum católico que se diz aí socialista ou marxista, enfim,
achar que é possível ter uma coerência entre a fé católica e essa ideologia, não é possível. Então, que eu recomendo um aprofundamento para a pessoa perceber a gravidade disso. E aqui eu vou fazer um disclaimer, né? Meu filho recém-nascido está fazendo 2 meses hoje, está ainda com problemas ali das cólicas, né? Então talvez vocês escutem o choro dele na gravação. Então, já caminhando para o final do vídeo, a igreja perante o nazismo e o fascismo. Olha, o nazismo é uma coisa escancaradamente anticristã, porque ele coloca a raça como um fator central para diferenciar as pessoas em termos de superioridade e inferioridade. A Igreja Católica nega veementemente isso ao propor que todo ser humano tem uma dignidade intrínseca porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então aqui já está um fator de separação, né, entre as duas. No caso do fascismo, o grande problema em relação a essa ideologia é o fato de ela ter se fundado sobre uma ideologia que claramente consiste numa verdadeira estatolatria pagã em aberta contradição não apenas com os direitos naturais da família, mas também com os direitos sobrenaturais da igreja. Porque para o fascismo, tudo está dentro do Estado. Nada de humano ou espiritual se encontra fora do Estado e tampouco tem valor. Então, quer dizer, o Estado é como se fosse um Deus que vai substituir a família, que é a verdadeira célula da sociedade. A sociedade é um conjunto de famílias, em última instância, né? Com seus corpos intermédios, né? Empresas, organizações, mas tudo isso surge da família. Então, ora, se o Estado é o centro de tudo, onde fica o lugar da família nisso tudo? E onde fica também o lugar da igreja nisso tudo? E por fim, uma palavra sobre o socialismo, né? Algumas pessoas ainda tentam uma espécie de conjugação socialismo e catolicismo, mas é preciso lembrar que Pio XI condenou o socialismo e o comunismo na encíclica Qui Pluribus e também na Divini Redemptoris, e o mesmo pontífice, Pio IX, na encíclica Qui Pluribus, e ele também reiterou seu juízo na locução Quibus Quantisque, de 1849, na encíclica Nostis et Nobiscum, na locução Singulari Quadam e na encíclica Quanto Confitiamo. O autor da encíclica Divini Redemptoris foi Pio XI, já no século XX. Então, quer dizer, é uma doutrina que foi reiteradamente condenada pela Igreja no século XIX, no século XX. Ele renega veementemente o individualismo liberal, definindo o homem como cidadão, isto é, como membro da sociedade. O indivíduo carece de autonomia e responsabilidade, bem como de todo direito que não lhe seja designado pelo Estado. A raiz dessa falsa imagem de homem provém do pessimismo socialista por oposição ao otimismo liberal. Curiosamente, esse pessimismo profundo combina-se com uma teoria utópica, pela qual o socialista concebe a sociedade futura como um reino de liberdade absoluta, sem subordinações nem autoridade. Existe, portanto, uma incompatibilidade total entre socialismo e catolicismo. Ao negar os direitos do homem e os direitos divinos, o socialismo transforma o indivíduo em instrumento de fins que lhe são impostos, segundo o lema de Saint-Simon: é preciso substituir o governo dos homens pela administração das coisas. Por isso permanece de pé o juízo de Pio XI. Socialismo religioso e socialismo cristão são expressões contraditórias. Ninguém pode ser bom católico e verdadeiro socialista ao mesmo tempo. Então aqui um breve comentário, lendo alguns trechos do Carlo Saccheri, para apresentar algumas das razões pelas quais a Igreja e a sua doutrina colidem frontalmente com o liberalismo, o capitalismo liberal, comunismo, socialismo, nazismo e fascismo. Então, da próxima vez que você se deparar com algum católico tentando
professar alguma dessas ideologias, alerte-o e explique para ele que é impossível, né? A nossa cartilha, vamos dizer assim, embora não seja uma cartilha, que trata da ação do católico na vida em sociedade, na vida política, é a doutrina social da Igreja. E ela é muito bem fundamentada, extremamente razoável e absolutamente verdadeira. Muito obrigado se você tiver assistido até aqui. Peço mais uma vez que ajude a divulgar o canal, os vídeos do canal. Espero retornar na próxima quarta-feira com mais um tema. Fique com Deus e muito obrigado.